Olá, pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar agora então na elaboração de um objeto de aprendizagem utilizando a ferramenta do Microsoft PowerPoint. Essa ferramenta do Microsoft PowerPoint permite criar, então, além das apresentações que a gente está habituado, né? É uma ferramenta que a grande maioria das pessoas tem no seu computador. E a gente pode utilizar então para criar esses recursos educativos, né? Seja professor, seja um estudante, dá para incentivar que os próprios alunos criem os seus objetos de aprendizagem, os seus jogos, utilizando o PowerPoint, né? Então a gente vai ver nesse vídeo alguns recursos simples que o PowerPoint tem, que dá para fazer algo bacana, e também alguns outros recursos um pouco mais avançados, utilizando alguma coisa de programação em Visual Basic, tá? Eu tenho aqui a versão 2010 do PowerPoint, então talvez se alguém tiver outra versão pode ter algumas modificações, mas as características são as mesmas, tá? Então, inicialmente, para criar aqui o meu objeto de aprendizagem, claro que tem toda uma estrutura pedagógica que se segue normalmente para fazer o desenvolvimento desse recurso. Então, normalmente eu vou ter que ter os objetivos, a que se refere esse recurso, qual é o objetivo da aprendizagem dele, vou ter que direcionar também se estou desenvolvendo ele para qual faixa etária, qual o entendimento deles e assim por diante, tá? Então, aqui a gente vai desenvolver um objeto de aprendizagem com atividades simples, para crianças bem pequenas mesmo. Então, atividades de contar, de somar. Vamos trabalhar com atividades matemáticas, mas daria para fazer sobre vários outros assuntos, tá? O primeiro passo aqui, tendo já o meu primeiro slide em branco, seria eu criar um plano de fundo para o meu objeto de aprendizagem. Esse plano de fundo vai ter que se manter o mesmo em todos os slides. Por isso, o ideal é que ele seja somente uma borda ao redor do meu slide, né, uma moldura, sem interferir no fundo, tá? O fundo ideal é que ele fique branco, porque como a gente usa muitas imagens, normalmente o fundo das imagens é branco também. Então, o ideal é sempre manter o fundo branco e só uma moldura ao redor. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia pesquisar na internet aqui algumas molduras. Tô pegando aqui em imagens, que ele já traz algumas molduras, né? Se eu quisesse, por exemplo, aqui tem outros recursos, ou se eu estou trabalhando com jogo infantil, moldura infantil. Então, ele traz algumas opções de moldura que eu poderia, então, estar utilizando essa imagem e adequando ela ao fundo do meu slide, né? Ou então, eu até prefiro criar o meu próprio fundo de slide aqui de acordo com o que eu vou abordar. Então, dependendo do assunto, né, eu posso colocar cores diferentes e assim por diante, tá? Eu vou montar aqui um fundo utilizando o recurso de figuras geométricas do próprio PowerPoint. Então, eu vou na opção de inserir formas e vou selecionar o retângulo. Vou fazer um retângulo aqui, vou deixar uma bordinha ainda ao redor do slide, mais ou menos do mesmo tamanho em cada lado, criei um retângulo, tá? Eu vou aqui na opção de formatar, que como a gente quer o fundo desse slide branco, então vou ter que tirar o preenchimento dessa forma, desse retângulo que eu criei, né? Então, vindo aqui em formatar, no preenchimento de forma, eu vou deixar sem preenchimento. E aí, o que eu vou mudar é o contorno dessa forma. Então, eu posso mudar aqui, por exemplo, a espessura, vou deixar ele mais grossinho. Posso modificar os traços, vou colocar aqui um tracejado maior. Posso modificar também aqui a cor. Então, eu vou fazer um fundo azul aqui, tá? Fiz uma camada, se eu quiser fazer mais um aqui, vou inserir mais um retângulo para utilizar mais como se fosse uma moldura dupla. Isso aqui vai da criatividade de cada um, tá? Vocês podem montar a moldura do jeito que quiser. Vou colocar sem preenchimento. Vou fazer aqui um contorno um pouco mais fino. Eu vou fazer com outro tracejado aqui. Os pontinhos, vou deixar esse daqui.
e vou colocar aqui uma outra cor. Deixar um azul mais claro. É isso aí. Digamos que vou manter essa moldura em todos os meus slides, tá? Em todo o meu plano de fundo do meu objeto de aprendizagem. Então, dentro desse espaço em branco, eu vou utilizar para fazer a organização do conteúdo que eu quiser apresentar. Tendo criado esse primeiro slide, o fundo, como ele vai ficar igual para todos, eu vou vir aqui do ladinho nessa paleta dos slides, vou clicar com o botão direito e na opção duplicar slide. Ele vai criar outro exatamente igual, né? Ou para agilizar aqui, eu vou selecionar o primeiro, teclei a tecla Shift e setinha para baixo. Ele vai selecionar os três. Vou clicar, duplicar, ele já vai duplicar mais três. Duplicar de novo, mais três. E assim vai. Que aí ele duplica um pouco mais rápido, né? Criei 12 slides aqui, né? Isso depois dá para duplicar mais ou apagar se for o caso também, tá? Então, voltando aqui para o meu primeiro slide. Agora que a gente já tem o plano de fundo, o que eu preciso observar é que na maioria dos objetos de aprendizagem a gente tem alguns slides padrão, onde a gente vai colocar as principais informações desse objeto de aprendizagem, né? Então, inicialmente, eu teria uma tela de abertura, né? Nessa tela de abertura, eu vou colocar o nome do meu objeto de aprendizagem, tá? Então, principalmente quando se trabalha com objetos para crianças, é interessante ter um nome divertido, um nome criativo e que indique, assim, algo que eles vão fazer nesse objeto de aprendizagem, né? Então, aqui eu vou usar, por exemplo, um tema, vou trabalhar com matemática, cálculo, soma e tudo mais, e vou trabalhar então com o tema do fundo do mar, aproveitando que eu fiz aqui os pontilhadinhos azuis, tá? Então, nesse tema do fundo do mar, então eu vou criar um nome, né? Calculando no fundo do mar, tá? Vou inserir aqui, vou na opção de inserir e vou inserir um word art, que tem aquelas letras bonitas, né? Vou pegar um azul também e vou escrever calculando no fundo do mar. Vou fazer um tema aquático. Vou centralizar, posso aumentar minha letra aqui. Vou organizar aqui melhor. Posso formatar aqui, fazer um contorno do texto, um efeito do texto. Colocar aqui uma sombra. Enfim, aqui dá pra também pensar num monte de coisa bacana, tá? Vou deixar assim bem simples para a gente não se estender demais. Coloquei aqui o nome do meu objeto de aprendizagem e eu vou ter que colocar um play aqui, tá? Ou uma opção jogar, alguma coisa assim para que a pessoa, quando ela abra, ela vai já poder visualizar o que ela. Poder dar o play para iniciar o jogo que ela está se propondo aqui, tá? Para isso, então, eu poderia fazer de duas formas, tá? Eu poderia vir aqui e inserir uma forma também, poderia ser indiferente da forma, tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma seta, um triângulo, enfim. Eu vou colocar aqui, por exemplo, esse botãozinho mais redondinho. Poderia colocar uma forma aqui e clicando com o botão direito em cima dela tem a opção editar texto. Vou colocar aqui jogar, vou colocar em maiúsculo. Coloquei aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho a letra. Isso aí. Também posso formatar a minha forma, né? Fazer um efeito para que ela fique em 3D, ou enfim, né? Poderia trabalhar com isso daqui. Ou uma segunda opção seria utilizar alguma imagem da internet, tá? Onde eu poderia, por exemplo, aqui, vamos voltar onde eu tenho aqui as minhas imagens. Vou pesquisar uma imagem play. Vou pegar esse azulzinho aqui, copiar imagem. Vou dar um Ctrl V aqui. Copiou ele aqui. Deixa eu só ajustar o tamanho. Eu poderia, então, usar qualquer uma dessas duas opções, tá? Ou jogar, né? Ou o botãozinho do play, né? Eu tenho que ter também
é um discernimento de ver se a pessoa que vai estar utilizando esse jogo, ela vai saber o que é esse botãozinho do play, né? Ou as crianças que já estão habituadas com o jogo, beleza. Ou senão eu deixo o meu jogar aqui, tá? Eu vou deixar só um aqui, vou deixar só a imagem, tá? E aí a gente vai depois trabalhar com esse recurso aqui. Depois que a pessoa acessou aqui a tela inicial e der o play, se eu tiver mais do que uma opção dentro do meu jogo, tendo, por exemplo, dentro do meu jogo aqui de calcular, ele vai ter o somar, o subtrair, o multiplicar e o dividir. Então, eu posso fazer um outro slide, aqui vou ir para o segundo, de menu, onde eu vou dar as opções, onde ele vai poder selecionar qual dos jogos ele vai querer acessar. Vai ser algo bem interativo, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou criar Vou selecionar até aqui o mesmo texto para ele pegar o mesmo estilo, a mesma formatação. Clicando em cima do texto aqui, ele fica pontilhadinho, né? Se eu clicar bem certinho em cima da linha, ele vai ficar uma linha contínua. Aí eu posso dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. E aí eu vou digitar, selecione qual atividade você deseja realizar. É importante utilizar sempre uma linguagem de fácil entendimento por parte do meu público-alvo, né? Então, se eu estiver fazendo para crianças, eu tenho que usar uma linguagem bem simples, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, menu. Só colocar um menu e colocar ali as opções, mas talvez a criança não vai entender o que ela tem que fazer, né? Então, aqui, digamos que eu vou utilizar as 4 operações matemáticas, né? Então, eu vou criar aqui os botõezinhos que vão indicar qual que ele vai querer selecionar, tá? Eu poderia novamente utilizar aqui as formas, né? Aqui tem inclusive alguns botões de cálculo, né? Formas de equação. Ou poderia também vir e procurar aqui a imagem do mais, do menos, do dividido e assim por diante, tá? Para ser mais rápido, vou usar aqui essas formas que tem pré-definido. Então, a soma. Também posso editar essa forma aqui, clicar no botão direito, editar texto. Vou escrever soma. Vou pegar o outro lá. Esse daqui. Só vou ajustar ele mais para cima. Editar texto, subtração. Vamos colocar maiúsculo aqui. Subtração. Vou pegar outra forma aqui. Vou fazer a multiplicação. Multiplicação. Tem que ver esse texto aqui, ó, para ele não ficar. Isso aí. Ou aqui. Vou puxar aqui mais para cima. E o último, então, seria a divisão. Editar texto, divisão. Ok, criei aqui as 4 formas. Vou ajustar um pouquinho melhor. Vou colocar isso aqui mais bonitinho, retinho. E aí, então, a gente vai depois definir para onde vai cada um desses botõezinhos, tá? Então, primeiro a gente vai criar os slides padrão, depois a gente vai ver como a gente faz o link entre um e outro, e depois a gente parte para a parte das atividades, tá? Então, criei aqui o slide do menu. Outro slide que normalmente a gente tem também é o slide que tem as referências do objeto de aprendizagem, né? Principalmente quando eu trabalho na área acadêmica. Vou novamente copiar aqui esse texto para ficar todo igualzinho. Isso é interessante também, ficar sempre no mesmo padrão de fonte, nas mesmas cores. Referências.
Aí eu posso colocar aqui, né? Inserir uma caixa de texto e colocar aí as referências, tá? Não vou escrever nada aqui, mas seria nesse sentido de estar construindo aqui, colocando as informações de referências. Outro slide também, então, seria as informações de quem fez o objeto de aprendizagem, qual a instituição e assim por diante, tá? Então, seria os créditos. Créditos ao desenvolvedor, né? Vou deixar só créditos. Então, aqui eu poderia, então, inserir uma caixa de texto, onde eu vou colocar aqui o nome da instituição de ensino, vou colocar aqui, por exemplo, vou deixar instituição de ensino, instituição de ensino, o curso, se for alguém, um acadêmico, né? Aí o nome, né? Acadêmico, professor que desenvolveu a atividade, e assim por diante. Poderia colocar aqui todas as informações que eu julgar relevantes, quiser falar um pouquinho quem que é a pessoa, o contato, né? E assim por diante, tá? Depois esse aqui também posso editar, né? Colocar uma letra legal, né? Fazer essa parte de edição. Então, agora a gente tem já a nossa página inicial, o menu, as referências, os créditos, e também a gente sempre tem uma página onde depois a gente vai ver que todos os slides tem que ter uma opção de sair. Quando a pessoa quer encerrar a atividade, ela tem que ter uma opção de sair. E aí, quando ela clicar nessa opção de sair, eu vou ter que verificar primeiro. Deseja sair ou não? Às vezes, se ela clicou sem querer, não vai encerrar a apresentação imediatamente. Ele vai primeiro para essa página pedir se ele tem certeza que vai sair ou não, tá? Então, vou novamente copiar aqui. Vou colocar, tem certeza que deseja encerrar a atividade? Deixa eu aumentar aqui. E aí, aqui, então, eu vou ter que colocar duas opções, sim ou não, né? Poderia ir lá pegar uma imagenzinha e tudo mais, mas eu vou colocar, então, aqui os nossos amigos, as nossas amigas formas, né? Que aí facilita a nossa vida. Vou inserir mais uma vez. Ou até eu posso vir aqui, até para ficar do mesmo tamanho, tudo certinho. Deixa eu formatar ela aqui, vamos deixar ela bonitinha. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Para elas ficam do mesmo tamanho, ficam bem certinho, né? Numa delas, então, eu vou colocar sim. E na outra, editar texto, não. Vou colocar aqui uma fonte maior. Sim ou não, tá? Então, essa página vai ser exibida antes de encerrar a apresentação, tá? Agora, a gente já tem as nossas páginas principais, né? Esses são os 5 principais slides, assim, os padrão, né? Que teria em todo objeto de aprendizagem. E aí, a gente pode começar a fazer agora o link entre eles, tá? Então, aqui, esse aqui é o primeiro slide, é o primeiro que vai aparecer na apresentação, certo? Mas então, aqui no Play, quando eu clicar em cima deste Play, eu quero que ele vá para o slide onde tem as opções do jogo, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso inserir um hiperlink que vai levar para o slide 2. Então, clicando com o botão direito, eu posso inserir hiperlink. Neste documento, colocar neste documento e seleciono o slide 2. Ok, tá? Vamos fazer o teste? Então, vindo aqui embaixo nessa opção do apresentar ou dando um F5, ele vai iniciar a apresentação, né?
Quando eu coloco o mouse em cima desse botãozinho, ele já traz a mãozinha para identificar que tem um link. Clicando aqui, ele vai para o 2, certo? Deixa eu voltar aqui. Vou voltar no primeiro e vou executar de novo. E se eu clicar aqui em qualquer lugar da tela, ele também está avançando de um a um dos slides, tá? Então, o que que a gente precisa fazer para isso não acontecer? Eu quero que na minha apresentação ele só vai fazer qualquer comando quando eu estiver indicando com algum botão, com alguma imagem, alguma coisa assim, tá? Então, essa configuração inicial a gente precisa fazer lá na opção de apresentação de slides, configurar a apresentação de slides. Nessa telinha, a primeira coisa que eu vou marcar é essa opção aqui, avançar slides manualmente, tá? E a segunda opção, então, aqui no tipo de apresentação, eu vou colocar apresentada em um quiosque tela inteira. Marcado, então, essas duas opções, vou dar um OK. Vamos testar agora de novo. Agora, se eu clicar aqui em qualquer local da tela, ele não avança. Se eu clicar no botão, aí sim, então, ele vai para o slide 2, certo? Então, esse é o recurso de hiperlink do PowerPoint. Depois a gente vai ver que só com esse recurso de hiperlink já dá para fazer, assim, algum jogo, alguma coisa bem bacana, tá? Então, aqui nesse segundo item, eu vou trazer para cá. Deixa eu puxar aqui. Aí não ficou bom esse texto aqui, né? O ideal é sempre ajustar para ficar bem certinho, bem bonitinho, mas agora eu vou deixar assim. Aqui, então, agora eu tenho no meu menu, né? Onde eu vou ter as opções de soma, multiplicação, subtração e divisão, tá? A gente ainda não criou as atividades que vão levar para cada um desses itens, certo? Então, a gente vai deixar para fazer esses hiperlinks depois também, tá? Vamos ver esses outros slides aqui. Referências, créditos e a opção da tela de saída. Quando que eu vou chamar essas telas para minha apresentação? Aqui no objeto de aprendizagem eu tenho que pensar que não é uma apresentação linear, ele não vai seguir essa sequência 1, 2, 3, 4, como está colocado aqui do ladinho na minha trilha de apresentação, tá? Ele só vai aparecer quando eu clicar, acionar algum botão que vai chamar esse slide aqui, tá? Então, a opção das referências, dos créditos, a opção de sair e também uma opção para voltar ao início da apresentação, são opções que o ideal é ter elas em todos os slides da minha apresentação. Então, mesmo que o aluno esteja lá no meio da atividade, lá fazendo cálculo e tudo mais, e ele quiser acessar a referência, ou quiser acessar o botãozinho de sair ou voltar lá para o início, que ele tenha essa opção em todos os slides que ele estiver, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer, tá? Vamos começar aqui por esse slide da referência, tá? No slide da referência, eu vou incluir, porque aqui é o mais próximo. Ou eu posso também aqui vir num slide em branco, não tem problema nenhum, tá? Vou vir nesse slide aqui e a gente vai inserir, então, os botões que vão chamar aqueles slides anteriores, tá? Então, aqui, o botão para voltar lá no início da apresentação. Normalmente, o botão que representa isso é o Home, né? Que é casa, que representa o início de qualquer página, de qualquer atividade, tá? Então, eu vou procurar aqui uma imagem que fica bacana utilizar as imagenzinhas, né? Home, vou colocar ícone. Olha, já me apareceu alguns ícones de casinhas aqui. Vou selecionar essa imagem aqui, então, copiar imagem. Vou vir aqui no slide, Ctrl V. Copiou aqui a minha casinha, tá? Vou reduzir ela, porque esses botõezinhos têm que ser pequenininhos, eles não podem ser grandes. Normalmente, eles ficam aqui na parte de cima, tá? Mas poderia ser, se eu quiser, assim, outro local, não tem problema, tá? E fica mais fácil, mas as pessoas estão mais habituadas a olhar para a parte de cima, tá? Eu vou colocar aqui do ladinho, porque do lado a gente vai colocando os outros botõezinhos depois também, tá? Então, o Home, eu vou fazer com que esse botãozinho do Home, ele direcione lá para o início da minha apresentação, para o meu primeiro slide.
Então, novamente, vou usar o meu recurso do hiperlink, tá? Então, selecionei a imagem, clica com o botão direito, hiperlink. Neste documento, vou selecionar o slide 1. Ok. Tá. Vamos testar? Vou botar aqui para rodar. Clicando na casinha, ele volta para o slide 1, certinho. Vamos lá de novo. Agora, depois o que mais eu vou ter aqui? O início, as referências. Se eu quiser acessar as referências, um símbolo para referências poderia ser um livro, né? Livro, opa, livro, ícone. Vamos ver aqui, um livrinho. Vou pegar esse livrinho azul. Botão direito, copiar imagem. Aqui eu vou dar um... Opa, vamos lá no slide em que eu estava. Aqui, Ctrl V. Copiou meu livrinho. Deixa eu diminuir ele. Vou colocar aqui do lado da casinha. E esse, então, eu vou fazer um hiperlink para as referências que são o slide 3. Então, hiperlink, colocar neste documento, slide 3. Já aparece aqui do lado da visualização. Ok. Agora, então, a tela de créditos. Os créditos normalmente são informações sobre a criação dessa apresentação. Então, vou pegar aqui um ícone de informação. Info, ícone. Então, ele traz esses iconezinhos de informação aqui. Copiar imagem. Ctrl V. Vamos diminuir um pouquinho. Aqui está meu ícone da informação. Vou inserir o hiperlink para os créditos estão no slide 4. Ok. Diminuir mais um pouquinho aqui. Feito isso, então, agora eu já tenho para os primeiros slides e preciso inserir também para a opção de sair, né? Então, vou procurar um ícone sair ou fechar, né? Fechar ícone. Aqui tem vários iconezinhos, né? Vou pegar este daqui. Os outros vão ficar azulzinhos, esse aqui é o vermelho, de sair mesmo. Colei aqui, vou diminuir a imagenzinha, fechar. E este, então, eu vou direcionar com um hiperlink para o slide 5. Ok. Certinho, já inseri aqui os principais ícones, então, que vão estar em todas as páginas do meu objeto de aprendizagem, tá? Eu vou selecionar aqui com o Shift pressionado, todos eles, só para conseguir alocar bem certinho aqui no meu espaço. Isso aí, tá? Como esses ícones eu vou ter em todas as telas da minha apresentação, eu vou selecionar aqui novamente, clica no primeiro, pressiona o Shift, segura apertado e vai clicando nos outros. Selecionei os 4 aqui, vou dar um Ctrl C. E nos outros slides, só clica sobre o slide e dá um Ctrl V, tá? Para todos eles. Ele vai colar exatamente no mesmo lugar. Tanto que quando você trocar de slide, não vai dar nem para perceber, porque eles vão estar todos na mesma posição, tá? Aqui nos slides de cima, no primeiro slide, eu não preciso ter essa opção, aquelas opções, né? Eu acho que só a partir dos demais. Na opção do menu, poderia ter, né? Então, só vou baixar um pouquinho aqui, vou dar um Ctrl V. Certamente aqui, então, ele está no menu, ele pode ir para o início ou acessar as demais
opções, certo? Vamos ajustar aqui. Isso aí. Não tá bem retinho, mas tá valendo. Aqui nas referências, então, também vou incluir isso aí. E nos créditos também. Tá? O que eu poderia fazer, se eu estou na tela de referências, eu não vou utilizar esse botão nas referências, né? Porque eu já estou aqui. Então, eu posso até tirar essa opção das referências e ajustar aqui, né? Que não tem necessidade de ter o botãozinho da referência nessa página. Da mesma forma, os créditos, né? Então, eu vou tirar esse botãozinho aqui dos créditos e só ajustar os demais. Isso aí. Então, já fiz os meus primeiros passos, certo? Este aqui a gente ainda não vai fazer nenhum link, tá? Porque a gente ainda não fez atividades, referências, créditos. E o próximo, então, tem certeza que deseja sair. Vamos configurar esses dois botõezinhos aqui. Se a pessoa disser que sim, eu vou inserir um hiperlink para que ele finalize a apresentação, tá? Porém, se a gente for aqui, com o botão direito, hiperlink, a gente não tem essa opção aqui, tá? A gente até tem algumas opções, primeiro slide, último slide, próximo, slide anterior, e assim por diante, mas a gente não tem a opção do encerramento da apresentação. Então, em vez de um hiperlink, na verdade continua sendo um hiperlink, mas ele tem um outro local para estar inserindo, vai ser na opção de inserir ação, tá? Eu posso dar uma ação para esse meu botão, para essa figura que eu tiver aqui, tá? Então, na opção de ação, aqui ele está ação ao clicar nenhuma. Eu vou colocar aqui hiperlink para. E aqui, então, tem várias opções, slide anterior, primeiro slide, tá? Mas o que nos interessa aqui é finalizar a apresentação. Feito isso, então, já vai, no momento que eu clicar no sim, ele fecha o PowerPoint, tá? Aqui no não, então, se ele disser, se clicou por engano, não quer mais sair, então, também vou inserir aqui na opção da ação um hiperlink para... o ideal é que ele volte para o slide em que ele estava. Se ele clicou sem querer, né, no jogo, por exemplo, ele vai poder voltar de onde ele parou. Então, aqui seria o último slide exibido antes de chegar nessa tela, tá? Então, vou dar um OK, tá? Isso aí, já temos a parte inicial. Vamos testar lá desde o início, vou dar um F5 aqui. Iniciou na página inicial, aqui na abertura, vou dar um play. Vamos ver, eu tô clicando aqui, não está repassando nada, né? Aqui ainda não tem nenhum comando, então também ainda não está executando nada. Enquanto que aqui no Home, voltou. Nas referências, voltou, tá? Vou voltar aqui para o Home, informações, ok. E se eu quiser sair, se eu disser que não, ele volta para o slide que eu estava anteriormente. Se eu disser que sim, encerra a apresentação, tá? Aqui um detalhe, pessoal. Digamos que eu acessei lá a informação das referências ou dos créditos, mas eu quero voltar para onde eu estava, eu não quero voltar lá para o início, ou fechar, enfim. Então, a gente poderia inserir aqui mais um botãozinho nessas duas telinhas aqui, uma opção de voltar, em que ele vai voltar para onde ele estava, né? Então, eu vou pegar aqui uma flechinha de voltar. Flecha, voltar. Ok, vamos pegar esta flechinha aqui. Copiar, colar. Essa flechinha não vou deixar junto aqui em cima, tá? Vou colocar ela aqui no cantinho. E vou configurar uma ação que, quando clicado, ele vai voltar para o último slide exibido também, tá? Vou
aqui selecionando essa imagem, que eu já defini a hiperlink, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V ali na outra telinha. Pronto, então vamos lá novamente. Ok, passei, fui lá nas referências, quero voltar, fui nas informações, quero voltar, beleza, sim. Então, já temos a parte inicial do nosso objeto de aprendizagem montada, certo? De forma bem simples, tá?